Livro A Luz da Eternidade, a vida de Leonard Ravenhill, último capítulo, agradecimento que honra a Deus. Leonard Ravenhill é um dos poucos homens que eu conheci que era um profeta de verdade. Frase de David Wilkerson. Leonard era a personificação do que parecia ser mais importante no reino de Deus. Frase de Al Whitney Hill. Leonard e Martha foram amados por muitas pessoas e, por sua vez, eles verdadeiramente amaram os outros e os fizeram sentir-se amados. Vailard e Lorna Zuppick disseram: temos a impressão de que Deus nos colocou de forma especial em seus corações para que eles orassem por nós. Doug Detter talvez foi quem expressou melhor. Na última vez que eu visitei Len e Martha, eu tive uma impressão em particular. Pode ter sido apenas uma impressão, não um fato. Quando saímos de sua casa pela última vez, eu senti que havia uma afeição por trás do interesse de Len em nós como família, e em mim em particular. Ele me amava. Muitos outros se sentiam da mesma forma. Leonard e Martha encorajaram e oraram por muitas pessoas. Eles faziam os outros se sentirem como se suas vidas fossem importantes e os tratavam como filhos espirituais e amigos. Centenas de pessoas expressaram seus sentimentos sobre os Ravenhills durante os anos. Aqui estão algumas das várias expressões de apreço. Jacob Aranza, Pastor Lafayette, Louisiana, Leonard e Martha foram um presente incrível para o corpo de Cristo. Eu fui apresentado a Len quando li seu clássico Por que tarda o pleno avivamento. A primeira vez que o escutei pregar foi em uma conferência da Força Ágape, quando ele falou sobre o trono do julgamento de Cristo. Eu me mudei para ficar mais próximo de Leonard em 1984 e compramos a casa que seu filho David havia construído ao lado deles. O relacionamento que eu compartilhava com Leonard seria melhor descrito como o relacionamento de Paulo e Timóteo. Foi um privilégio ter o irmão Len como mentor por 4 anos e que Michelle tenha sido treinada nas mãos de Martha. Eles eram como avós para nós, nossos filhos. Quando ele vocacionou nosso segundo filho, Christian Martin, em nossa sala de estar, Len lhe entregou a primeira Bíblia que ele havia trazido da Inglaterra à América, quando ele começou o seu ministério aqui. Escutar o irmão Len pregar só poderia ser descrito como uma experiência, não um sermão. Cada palavra era condenadora, afiada e mais como um ferrete no coração, em vez de palavras ao ouvido. Oramos juntos muitas vezes e estes momentos foram ricos e sempre poderosos. Nós compartilhamos um pacto que enquanto eu estivesse pregando em pé, ele estaria de cabeça baixa, orando. No entanto, meu encontro mais memorável ocorreu após ele me ouvir pregar. Quando eu estava realizando reuniões estendidas em uma cidade vizinha, os Ravenhills apareceram de surpresa na tarde de domingo para me ouvir pregar. Na minha opinião, a mensagem era boa, o conteúdo era claro e as pessoas estavam inspiradas. Na próxima manhã, eu fui até sua casa e perguntei o que ele pensou do serviço. Ele foi brutalmente honesto e respondeu dizendo: você foi muito engraçado. Você quer que as pessoas gostem de você? Você provavelmente passou a tarde comendo e conversando com as pessoas em vez de orar. Ele estava certo. Eu estava comendo na mesa errada e fraternizando com as pessoas erradas. Apesar de isto ter acontecido há 25 anos, eu lembro como se fosse hoje. Aquela conversa me ensinou mais que todos os momentos de oração que compartilhamos juntos. Eu ainda o escuto dizer: a diferença entre pregadores na América e pregadores na Inglaterra é que na América os pastores possuem escritórios, mas na Inglaterra eles têm salas de estudo. Uma vez ele me disse que uma mulher foi a ele e disse: Você me lembra da pregação do meu avô. Quando Leonard perguntou quem era seu avô, ela respondeu: Charles Spurgeon. Suas raízes inglesas, suas viagens pelo mundo, sua paixão pelo aprendizado e sua vida de oração o tornaram uma tocha no púlpito, enquanto outros homens eram apenas velas. Eu também acredito que
Seu sucesso ainda muito jovem e a oportunidade de conhecer seus heróis e mentores espirituais como A. Tozer fizeram com que ele ansiasse por um maior impacto e influência pelo Senhor. Na minha opinião, sua força era sua paixão incessante por Deus, pela verdade e pelo despertar espiritual. Isto naturalmente levou às suas fraquezas. Muitos trabalhos de ministérios que não abrangessem estes ingredientes não eram tão respeitados por ele. Leonard, como muitos que foram antes dele, foi chamado para ser uma voz profética para preparar o caminho do Senhor. Muitos daqueles que ele influenciou estão colhendo os frutos da semente que ele plantou, e o chão ocioso que ele quebrou tão diligentemente trará o avivamento que ele tanto ansiava. Jesse Barrington, pastor, Igreja Grace Life, Plano, Texas. Eu acho que nunca li algo sobre Leonard Ravenhill que não tenha me deixado mais humilde, que tenha feito com que eu reavaliasse meus pensamentos e me desse uma perspectiva eterna maior. Este era o ministério dele, e é como se você sentisse que está indo bem em sua vida cristã, e então você escuta Ravenhill. De repente você é sacudido e percebe como você ainda precisa crescer. Ravenhill foi utilizado por Deus para estimular as pessoas a continuarem com Cristo continuamente e de forma mais profunda. David Bercott, editora Scroll. Amberson, Pensilvânia. Eu conheci Leonard pela primeira vez em 1989, quando ele tinha 82 anos de idade e sua saúde estava frágil. Ao vê-lo pela primeira vez, eu nunca pensaria que Deus ainda utilizaria este frágil homem de cabelos brancos. Ele andava lentamente e sem equilíbrio e às vezes precisava de ajuda para se levantar de sua cadeira. Mas assim que ele abriu a boca, eu percebi que minha impressão inicial estava errada. Mesmo naquela idade, Leonard ainda falava com fogo e convicção e parecia que seus olhos estavam perfurando minha alma. Dan Betzer, pastor sênior da primeira Assembleia de Deus, Fort Myers, Flórida. Foi no final do verão de 73, quando eu descobri que Leonard Ravenhill estaria pregando em uma semana de reuniões na Igreja Metodista Unida de Wilmore, perto do campus do seminário Asbury. Eu disse imediatamente para minha esposa Darlene: precisamos ir a estas reuniões. Nós estávamos naquela noite no santuário lotado. O departamento de música de Asbury abriu o serviço com um mini concerto de 45 minutos, durante o qual Ravenhill sentou em silêncio na plataforma, sem olhar para cima nem participar de qualquer maneira. Quando ele foi apresentado pelo pastor David Simmons, Ravenhill andou até o púlpito, olhou para todos os músicos e disse com uma voz baixa, mas firme: eu duvido que muitas das pessoas esta noite vieram escutar esta música. Então não precisamos de vocês pelo resto da semana. Uau! Algumas pessoas sussurraram améns na multidão, porque Ravenhill estava certo. Não estávamos ali para nada, exceto ouvir a palavra entregue por um homem de Deus. Ele pregou naquela noite de abertura sobre o trono do julgamento de Cristo. Ele havia pregado por quase 90 minutos, quando, de repente, ele fechou sua Bíblia para encerrar a mensagem. Uma senhora sentada na minha frente se levantou e gritou: por favor, não pare! Quando o serviço acabou, eu fui ao escritório da igreja e conheci o irmão Ravenhill pela primeira vez. Imediatamente nos tornamos amigos, um relacionamento que se aprofundou perceptivelmente durante os anos. No ano seguinte, em 74, Darlene e eu iniciamos uma igreja em Sandusky, Ohio. Eu convidei Ravenhill para ser nosso primeiro evangelista e ele e Martha vieram para uma semana de reuniões. O prédio estava cheio todas as noites. Naquela época eu estava servindo como capelão para os Cleveland Browns e muitos dos jogadores dirigiram desde Cleveland para assisti-lo, assim como a Miss Ohio. Um pastor ligou de outro estado para dizer que queria vir e ficar no prédio durante toda a semana de reuniões. Tudo bem se eu dormia em um banco da igreja à noite? Ele perguntou. Claro, não havia problema. Aquele ministro nunca havia deixado o santuário, talvez apenas para comer em um restaurante da vizinhança. O poder de Deus foi tão forte entre nós naquela semana abençoada. Todas as noites, após o serviço, Leonard e Martha iam à nossa casa para jantar.
Nossas conversas geralmente duravam a noite inteira. O irmão Ravenhill não só era um profeta ungido de Deus, mas também era abençoado com um senso de humor. Suas histórias do começo do seu ministério eram fascinantes e muitas vezes divertidas. Nós fomos convidados para sua casa em Seguin, Texas, em Lindale também. Em casa, visita, quando o irmão Ravenhill não estava em seu escritório, orando, ele falava durante os dias e a noite. Nós trocávamos cartas, verdadeiros tesouros que eu guardei durante os anos. Uma carta em particular foi especial. Em 86, eu fui escolhido como pastor da igreja onde ministro até hoje. O primeiro ano foi brutal. Eu orava toda manhã: Deus, por favor, me tire daqui. Nosso carro foi explodido em nossa garagem por um membro da igreja. Muitas vezes, durante aquele primeiro ano, havia tiros nas janelas de nossa igreja. O carro do meu pastor associado foi destruído por outro membro e recebemos ameaças de morte e ligações obscenas. Um dia, desesperado, eu escrevi ao irmão Ravenhill sobre minha dificuldade e sobre como eu não sabia quanto tempo mais eu duraria naquela igreja. Sua resposta foi clássica: querido Dan, pobre Dan, possivelmente ninguém na história da igreja sofreu como você está sofrendo. Marta e eu estávamos falando sobre você esta manhã no café da manhã, sobre como é um prazer conhecer um Martin da sua estatura. Então, a última frase em sua carta, nunca mais. E então a última frase em sua carta: nunca mais escreva uma carta assim para mim novamente. Eu obedeci. Ravenhill era um incrível professor e motivador. Ele foi um de poucos homens que mudou minha vida. Eu anseio por encontrá-lo na glória um dia. Eu escrevo essa recordação agora, 37 anos após conhecê-lo pela primeira vez. Muitas vezes eu relembro nossos vários encontros durante os anos e agradeço ao Senhor que foi minha alegria e privilégio ter um amigo como Leonard Ravenhill. Gary Carney, diretor do Desafio El Paso, Texas. A circunstância pela qual eu conheci Leonard foi por meio de um artigo na revista Decisão. Havia um pequeno artigo chamado Por que não choramos mais? Eu fui profundamente comovido. Eu não conseguia acreditar na pungência e relevância deste escritor chamado Ravenhill. Eu fui à Livraria Batista e perguntei se eles tinham algum livro dele. Eles não tinham nada disponível. Então eu tive que esperar até que uma nova funcionária chegasse ali, já que ela tinha todos os seus livros. Eu não conseguia acreditar. Eu perguntei a ela se eu podia lê-los e então eu encontrei uma livraria especializada no leste do Texas que oferecia todos os seus livros. Eu estava em casa uma manhã, em meu escritório, quando minha esposa disse de repente: Gary, aquele homem inglês do qual você estava falando está na TV. Eu corri para escutar. Leonard estava sendo entrevistado no 700 Club por Patty Robertson. Eu escutei cada palavra. Ele estava falando sobre oração, avivamento e outras verdades maravilhosas. Eu havia escutado boas pregações antes, mas nada como o que ele estava falando. As coisas que ele falava começaram a crescer em mim. Eu sabia que as igrejas na área de El Paso, onde eu vivia, precisavam da verdade. Então eu orei e então liguei para ele e o convidei para pregar. Eu pensei que fosse falar com uma secretária, mas em vez disso ele atendeu. Conversamos e pedi que ele viesse para El Paso para pregar. Eu vou orar sobre isto. Foi sua resposta. Dentro de 2 semanas eu recebi uma carta dizendo que ele viria. Eu contatei as igrejas e algumas estavam interessadas em recebê-lo. Então eu comecei a planejar as reuniões. Houve uma grande visita do Senhor nessas reuniões. O pastor estava tão despedaçado que ele não conseguiu nem fechar as reuniões e pediu que eu fizesse. Falamos muito sobre a graça soberana de Deus e os movimentos do Espírito Santo. Após essas reuniões, eu mantive contato com Leonard, às vezes conversando com eles nos sábados. Eu raramente conseguia vê-lo por causa da distância entre nós. Conversávamos regularmente e era claro que ele desejava a amizade e a fraternidade. Ele muitas vezes parecia solitário e queria fraternizar com os homens. O impacto que ele teve nos pregadores foi enorme. O núcleo de sua vida era o Senhor Jesus Cristo.
Leonard deixou um legado de seriedade. Ele levava Deus a sério e sua pregação fazia com que os outros sentissem essa seriedade. Ele pregava terrores divinos, a ira de Deus e o que significava ser verdadeiro sobre as coisas de Deus. Seu legado de oração também é enorme. Ele dizia que ninguém pode orar por você. Você deve orar por si próprio. Podemos certamente orar pelos outros, mas ninguém vai fazer minhas orações por mim. Ele tinha uma seriedade total sobre as orações e o contato com Deus. Leonard acreditava que você não pode ter este tipo de vida de oração a não ser que seja uma vocação. Seu legado também é o de ler bons livros. Ele sempre tinha uma lista para dar às pessoas com os melhores livros para ler. Ele recomendava ótimos livros aos jovens e influenciava as pessoas em relação à leitura. O primeiro livro que ele disse que eu deveria ler foi Christian in Complete Armor, de William Gurnall. Eu não acho que já existiu alguém como Ravenhill. Ele era um lobo solitário de muitas maneiras e mantinha sua vida privada com Deus. Ele era um homem destemido e podia ser uma agitação aos outros se eles se comprometessem. Doug Detter, membro da equipe do Desafio Juvenil, presidente do Centro Evergreen, Almond. Às vezes, Len abria seu coração para mim sobre vários homens e seus ministérios, dando-me uma visão privilegiada do que era necessário para ser um líder bem-sucedido e abençoado. Ele me curou da minha idolatria infantil dos líderes renomados ao expor suas imunidades. Ele respeitava o chamado de Deus, mas tinha um pouco respeito pelos homens que não caminhavam na estrada da integridade e santidade. Eu trabalhei nos livros e artigos de Leonard não só para a revista do Desafio Juvenil, mas também para várias outras publicações, como a revista Decision e o jornal Herald of His Coming. Eu considerei uma honra estar envolvido na edição dos seus artigos. Ele me deu todo o material para o seu livro Sodom Had No Bible. Às vezes eu me encontrava dizendo, isso não pode ser publicado, é muito ofensivo, e as outras vezes eu mantinha as frases da forma como ele as escreveu. Leonard tinha perspicácia e um verdadeiro senso de humor. Um dia ele não conseguiu encontrar Millie. E foi com seu humor sarcástico e um brilho nos olhos que ele disse isto. Em um momento, no nosso relacionamento, ele me deu um conselho inesquecível. Doug, nunca chegue em um momento onde não há ninguém que possa opinar sobre sua vida. Todos precisam de alguém para supervisá-los. Um dia ele nos disse, vocês precisam visitar a igreja de A.B. Simpson, o tabernáculo de Broadway, onde o Dr. Paris Hayhead é um atual pastor. Eu sabia muito pouco sobre a denominação da Aliança Missionária Cristã, mas com a recomendação do Len, eu e Millie fomos de metrô até a Broadway com 66. Eu havia escutado Paris Hayhead várias vezes antes na fraternidade cristã de Harvard, mas não sabia nada sobre o homem. Durante a pregação naquela manhã de domingo, eu tive uma profunda convicção da minha falta de fé na minha vida e ministério futuros. Eu tenho uma dívida com Len que eu não posso retribuir, por ele sugerir que fôssemos louvar ali naquela manhã. Apesar de Leonard ser um gigante espiritual, seria bom lembrar que ele era um vaso de barro e muito realista de várias maneiras. David Wilkerson se beneficiou bastante com os conselhos abençoados de Len, principalmente quando eles eram vizinhos em Lyndale. Foi David quem pagou para remodelar completamente a garagem de Len e a transformou em um lindo escritório e uma grande biblioteca. Este se tornou o lugar favorito de Len na casa. Enquanto conversava com ele no Texas, Len me perguntou se eu havia lido o livro Christian in Complete Armor, de William Gurnall. Quando eu disse que não, ele foi a uma de suas prateleiras e colocou uma cópia do valioso volume em minhas mãos, dizendo, eu gastei muito dinheiro para comprar este livro, então da próxima vez que eu falar com você, eu vou perguntar se você o está lendo de verdade. Em algum momento no início dos anos 90, Len me ligou e pediu que eu o visitasse novamente em Lyndale. Eu fiquei muito emocionado pela sua promessa de pagar pela minha passagem. Eu fui e ele cumpriu sua promessa.
Em seus últimos anos, Leonard ficou ainda mais profundamente preocupado com a direção que a igreja em geral estava tomando. Por exemplo, ele lamentava a falta de reverência demonstrada pelos grandes líderes cristãos. Ele falava comigo sobre as falhas morais e éticas que assolavam a igreja professa. Sonny Holland, Evangelista Clinton, Louisiana. Leonard Ravenhill podia apresentar o Evangelho, seja em pregação ou por escrito, de uma forma única que não será esquecida. Ele era um homem que falava com autoridade e teve um grande impacto naqueles que o conheceram. Seu livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, foi publicado em todo o mundo. Durante uma época, fomos vizinhos no centro da Conferência Milldale, em Zachary, Louisiana. Apesar de estarmos ambos no evangelismo e não termos muito tempo para ficarmos juntos, mas após escutá-lo trazer mensagens sobre o avivamento, eu sempre tive uma fome renovada para ver um avivamento à moda antiga, repleto de Deus, enviado pelos céus, que exaltasse a Cristo e matasse os pecados em meu próprio coração. Estes foram os bons dias dos primeiros anos do ministério e eu estou ansioso para vê-lo novamente e conversar sobre os momentos que passamos juntos. Aaron Morgan, Queensland, Austrália. Eu vivo na Austrália, mas minha família está em Gales, onde eu cresci. Lembro-me de Leonard Ravenhill com muito carinho e gratidão a Deus. Ele ficou em nossa casa em Aberman muitas vezes, às vezes junto com os pastores Glyn Thomas e George Deakin, quando o irmão Ravenhill ainda estava com o movimento da Calvário da Santidade. Passamos momentos incríveis com ele quando eu lia seus livros. Eu lia um autor que vivia o que escrevia e praticava o que pregava. Ele costumava ir para o lado da montanha que ficava perto da nossa casa às 4 da manhã para buscar o Senhor e ficava ali até às 8 da manhã. Então ele descia para tomar o café da manhã e depois ia para a igreja para passar a manhã orando. Eu posso compartilhar muitas coisas que foram uma inspiração e bênção para nós. Eu estava na minha adolescência na época e agora tenho 75 anos, mas esses dias foram inesquecíveis com homens de Deus que realmente moldaram minha vida e estabeleceram na verdade e nas prioridades espirituais. Eu só sinto muito que Leonard não pôde vir à Austrália conosco quando eu fui diretor da Faculdade Bíblica da Assembleia de Deus. Eu o enviei uma carta e ele graciosamente respondeu, mas não pôde vir. Logo depois, claro, ele foi encontrar Cristo. Jack Morrison, Livros Cristãos Raros. Dixon, Missouri. Eu conheci Leonard Ravenhill pela primeira vez pelo seu ministério de livros e foi a uma de suas reuniões de oração em Lyndale e ele mencionou que estaria em uma igreja em Dallas e me pediu para providenciar uma mesa de livros. Isto iniciou uma amizade pessoal. Durante os próximos anos até sua morte, íamos até sua casa e passávamos tempo com Len e Marta. As reuniões de oração nas sextas-feiras à noite eram muito especiais. Eles abriam sua casa após a reunião de oração. Leonard sempre fechava sua reunião de oração ao citar Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele ficava ofendido quando a visão contemporânea que dizia que se as pessoas fossem salvas, elas ainda podiam viver em suas vidas como queriam e fazer o que quisessem. Ele sabia que esta era uma doutrina falsa e não bíblica. Ele sentia que um dos seus poucos arrependimentos e erros foi que ele não passou mais tempo com A.W. Tozer. Ele se arrependia muito disto. Leonard muitas vezes era mal entendido. As pessoas apareciam em sua casa às 8, às 9 da manhã e descobriam que ele estava dormindo e indisponível. O que eles não sabiam era que ele estava acordado orando desde a meia-noite até às 5 da manhã. E que estava dormindo há apenas algumas horas. Ele muitas vezes orava por muitas horas durante a noite. Ele acreditava que você não conhece realmente uma pessoa até orar com ela. Len estava sempre lendo um livro sempre que ele pregava. Ele citava um bom livro ou hino. Era empolgante estar sob sua pregação. Ele era um grande homem de fé. Ele realmente confiava em Deus. Ele nunca tentava exaltar seu próprio nome. Ele nunca criou um ministério com seu nome.
Ele não tinha uma grande casa ou um grande ministério, nem tinha secretários e funcionários. Ele só pregava, orava, estudava e escrevia. Era só ele, Marta e o Senhor. Ele não se preocupava com dinheiro porque confiava completamente em Deus. Leonard foi o homem mais acessível que eu já conheci. Ele simplesmente era assim. Byron Paulus, diretor do Ministério Ação da Vida, Buchanan, Michigan. A paixão e intensidade de Leonard Ravenhill eram contagiosas. Sempre que eu o escutava, ele falava com urgência que parecia que esta seria a última mensagem que ele pregava na terra. Às vezes, ele acabava deitando no chão e clamando a Deus, como se estivesse respondendo de todo o coração a sua própria mensagem. Quando eu o visitei em sua casa, a presença de Deus estava sobre ele. Eu nunca esquecerei de sua simples explicação para a urgência que caracterizava sua vida. Byron, se você estiver disposto a viver sem o avivamento, você viverá sem ele. Leonard era um mentor para mim e para os ministérios Ação de Vida em relação à mensagem do avivamento. Mais do que qualquer outro homem, ele ajudou a formar o componente profético dos nossos ministérios. Seu livro, America is Too Young to Die, foi tão informativo para nós que se tornou o ímpeto por trás da nossa produção multimídia com o mesmo nome. A produção percorreu todo o país por 2 décadas e foi transformada em um especial para um canal nacional de televisão, sendo vista por mais de 4 milhões de pessoas. Quase toda manhã, eu recito as últimas palavras que ele escreveu. Senhor, engaje meu coração hoje com uma paixão que nunca irá embora. Agora incendeie-o com o teu fogo sagrado. Que nunca mais o desejo do tempo invada ou extinga o poder nascido do céu. Eu estaria preso em tua vontade sagrada, todos os teus propósitos a serem cumpridos, que cada esforço da minha vida traga um louvor arrebatador ao meu Rei eterno. Eu juro desde hoje até o túmulo que serei teu escravo inquestionável. Obrigada, Senhor, por Leonard Ravenhill. Dr. Frank Rainey, professor de estudos bíblicos e pastor do campus do Seminário Colégio Batista Canadense. Cochrane, Alberta, Canadá. Leonard Ravenhill esteve na nossa igreja em Fort Worth, Texas, nos anos de 1970. Ele havia acabado de vir para nós de outra cidade em nosso estado, de onde ele havia estado em outra igreja. Ele nos disse que o jovem pastor disse para ele: Irmão Ravenhill, você estará satisfeito em saber que agora somos uma igreja no Novo Testamento. Detectando um pouco de orgulho, Leonard respondeu: parece que a igreja em Corintos também era uma igreja do Novo Testamento. O irmão Len não hesitou ao pregar em nossa igreja, mas ele falou da verdade no amor. O Senhor utilizou Leonard Ravenhill para trazer decisões que mudaram as vidas de muitos enquanto ele ministrou para nós. Richard Owen Roberts, presidente dos Ministérios Despertar Internacional, Eaton, Illinois. O primeiro contato que eu tive com Leonard Ravenhill foi nos anos 80, quando um grupo de jovens da área de Chicago sugeriu que chamássemos Leonard para vir a Chicago para uma série de reuniões na área. Então, eles começaram a contatá-lo e ele concordou em vir ao Eaton. Este foi nosso primeiro momento pessoal com ele e ele ficou em nossa casa. Nós organizamos algumas reuniões individuais em várias igrejas na área. Originalmente, esperávamos conseguir agendar reuniões para ele no Instituto Bíblico Moody, mas não foi possível. Então nos contentamos em tê-lo em algumas igrejas locais nos subúrbios do oeste de Chicago. Mas tivemos sucesso ao organizar uma reunião pública no auditório Torrey, no campus do Instituto Moody, que foi um momento maravilhoso, onde um grande número de pessoas se reuniu em uma sexta-feira à noite. O serviço no Instituto Moody foi muito inspirador, já que muitos estudantes estiveram jejuando e orando pelo avivamento antes de sua visita. O serviço inicialmente parecia ser relativamente normal, apesar de Leonard falar com muita eficácia, como sempre, mas eu não senti nada extraordinário acontecer durante aquele serviço.
Então, quando ele estava terminando o seu sermão, ele comentou que havia um número de estudantes ali que provavelmente estavam recuados, o que era muitas vezes o caso com estudantes de faculdades bíblicas nos seminários. Estávamos no fim do ano acadêmico. Ele disse para eles que seria sábio que eles acertassem as contas com Deus. Então ele disse que o altar estava aberto para as orações e simplesmente sentou-se. De repente, a frente do auditório estava cheia de pessoas, muitos chorando desespedaçados. Isso durou um bom tempo. No meio do trabalho de Deus, Leonard de repente decidiu ir embora. Alguns dos líderes não concordaram com o seu desejo. O que muitos haviam orado estava agora acontecendo com a agitação do Espírito Santo. Porque ele iria embora? Mas ele insistiu em não ficar. Ninguém realmente descobriu o motivo. Talvez porque ele não quisesse prejudicar o que Deus estava fazendo. Talvez ele não estivesse se sentindo bem ou estivesse cansado. Qualquer um que fosse a razão, apesar de vários líderes tentarem convencê-lo a ficar, ele não recuou e foi firme em seu desejo de voltar às suas acomodações. Nós nunca entendemos o porquê e foi confuso para alguns de nós, uma dessas coisas que nos deixaram perplexos. As outras reuniões durante a semana foram todas muito eficazes. Mais tarde, quando eu estava pregando no leste de Texas, fui à sua casa e passamos momentos maravilhosos de fraternidade e oração juntos. Isso foi um pouco antes de sua morte. Naquele momento, eu perguntei por que ele era tão favorável ao movimento da terceira onda. Sua resposta me encantou. Quando ele disse: "Eu estou tão cansado da morte na igreja que eu estou feliz em ir a qualquer lugar onde haja um pouco de vida." Eu me senti da mesma forma tão profundamente que quase aplaudi sua resposta, porque, na minha opinião, precisamos ser mais abertos a qualquer coisa que indique que há um trabalho de Deus, quando as provas são claras de que se trata de uma obra divina, das pessoas que eu conheci nestes círculos. Eu vi coisas que não muito verdadeiras, assim como coisas muito falsas. Então, não podemos ficar em cima do muro com essas coisas. Em relação ao avivamento no século XX, as 3 pessoas mais influentes na América foram J. Edwin Orr, Armin Giswen, Leonard Ravenhill. Eles ministraram em círculos relativamente diferentes e seus caminhos se cruzaram às vezes. Cada um teve uma grande influência nos círculos onde eles ministravam. Armin trabalhou entre os luteranos no Brooklyn e depois entre os grupos de santidade na Califórnia e no Canadá, e fundou o movimento da oração do avivamento. Edwin Orr trabalhou entre ramificações reformadas dos batistas e presbiterianos e sua influência foi enorme, mas ele também ultrapassou muitos limites denominacionais. Ravenhill, por outro lado, viajou literalmente para qualquer lugar e para todos os lugares, indo aonde houvesse quem quisesse escutá-lo. Em certo grau, ele tocou os diferentes segmentos da igreja. Quase toda viagem que eu faço, eu encontro todos os tipos de pessoa que me perguntam: "Você conheceu Edwin Orr ou Armin Giswen? E você já ouviu falar de Leonard Ravenhill?" No topo da lista de qualquer livro relacionado ao avivamento está o de Leonard. Eu acho que sua influência é tão forte hoje quanto era no passado. Todos os 3 já se foram, mas suas influências foram enormes. E eu não acho que Leonard enxergava o avivamento corretamente do ponto de vista teológico. Eu acho que ele foi utilizado para manter este fardo do avivamento vivo, mas não acho que ele se especializava em montar uma estrutura bíblica do avivamento. Edwin Orr provavelmente era melhor nisto, mas os livros de pregação de Len eram como grandes tiros de espingarda, no sentido de que você não os procurava para desenvolver um pensamento sobre avivamento, e sim para receber um bom choque de realidade sobre o que há de errado com a igreja e quais são as perspectivas corretas sob a influência do Espírito Santo. Seus livros eram fabulosos neste aspecto, mas eu não acho que seus livros ou ministério eram a melhor fonte de teologia bíblica do avivamento. Eu diria que foi uma vida de oração e a unção do Espírito Santo que tornaram o ministério e a vida de Leonard únicos. Ele passou uma grande parte do seu tempo em oração, o que era óbvio, e ele vivenciou uma verdadeira unção do Espírito Santo, o que também era óbvio. Ambas essas realidades eram incrivelmente importantes para o seu ministério. Seu legado para nós é que não é necessário haver um declínio espiritual contínuo na igreja, mas que o Espírito Santo é muito capaz de mudar a realidade dessas igrejas, assim como de denominações inteiras e até mesmo de nações.
Eu acredito que ele era um homem cheio de esperança e que estava convencido de que a pregação correta da palavra de Deus traria resultados. Eu acho que sua mensagem foi rejeitada pela maioria das igrejas americanas no fim de sua vida. As pessoas que agora escutam um pregador verdadeiro trazer a verdadeira palavra de Deus vão embora pensando: bem, isto foi estranho, não é uma novidade? Você consegue imaginar um idoso falando assim com tanto vigor? É mais como um circo ou novidade? Eu acho que alguns viam Leonard desta maneira, um velho estranho, um pitoresco e dinâmico pregador, alguém para encarar e poder dizer: eu quero escutar este homem estranho neste extraordinário serviço da igreja. Mas muitos iam embora sem serem mudados ou impactados. Deus, em momentos da história, utilizou homens como Leonard e tal pregação para mudar nações inteiras. Ele não era menos que estes homens do passado, mas não era para haver uma mudança nacional por meio do ministério de Ravenhill. Agora há uma dureza no coração da América e a maioria das pessoas estão rígidas e completamente fora de contato com a realidade do cristianismo verdadeiro por causa de uma forma de ensinamento que nega o poder do evangelho. Quando Leonard Ravenhill pregava, era como espingarda, ele o atingia em cheio. Quando ele subia no púlpito, ele pregava. Sua ousadia, simplicidade, sua fala e sua abordagem de confrontação na pregação eram muito utilizadas por Deus. Ele não atraía as massas da sociedade, mas ele influenciou uma multidão de pessoas. Eu ousaria dizer que se você pudesse listar todas as pessoas que foram influenciadas por Leonard, você teria uma vasta variedade de pessoas. Se não tivéssemos James Wynne e Ravenhill no século XX, nossa nação teria desaparecido completamente. Charles Stanley, Ministérios in Touch, Atlanta, Geórgia. Inicialmente, eu conheci o ministério de Leonard Ravenhill ao ler seus livros. Então, eu comecei a sentir um desejo crescente de conhecer este homem que conhecia o Senhor tão intimamente e que sabia orar como ele. O que tornou sua pregação mais poderosa que a da maioria dos pregadores hoje foi o fato que ele era corajoso, ousado, direto e condenador. Ele falou com um grupo de pastores um dia e não se desculpou ao dizer o quanto a maioria de nós não orava, apesar da oração ser uma das principais chaves de um ministério verdadeiro. O efeito geral do seu ministério em nossa igreja foi que ele realmente nos mostrou a importância da oração e que o trabalho do Espírito Santo estava conectado à oração verdadeira. Quanto mais orávamos, mais nós, como cristãos, desejávamos a vontade e o propósito de Deus. Quanto mais dependíamos do Espírito Santo, mais provável era que Deus realizasse obras em nossa igreja. Isto foi exatamente o que aconteceu. Quando eu lembro disto, agora foi uma bênção enorme e eu fui como uma esponja, esperando para absorver o máximo possível. Hoje não temos o tipo de influência de Leonard, já que as conversas normalmente são sobre liderança, conferências, organização e este tipo de coisa. Com Leonard era: vamos buscar a Deus, orar e buscar a face do Senhor. Hoje, os pregadores parecem pensar que podemos agir como o mundo, pensar como o mundo e ainda ter o mesmo efeito espiritual nos outros. É claro que não é assim que funciona. Agora, quando eu lembro disto, depois de 30 anos, o que é mais importante para mim é a minha imagem dele como um profeta de Deus que passava horas orando à noite e que realmente acreditava que jejuar e orar podia mudar tudo. Eu me sinto imensamente abençoado por Deus pelo privilégio de tê-lo conhecido. Ravenhill deixou um tremendo legado para nós, mas o que me incomoda é que parece que ele foi quase esquecido. Parece que muitos pastores hoje em dia não estão interessados em ler sobre um homem como Leonard e não estão interessados em ler o que ele escreveu ou ouvir o que ele pregou. Hoje, quando menciono seu nome ou seus livros, eles ficam parados, confusos, sem saber sobre quem eu estou falando. Realmente, perdemos uma grande pessoa. Darrell Talley, Fairfax, Virgínia. O irmão Ravenhill e sua doce esposa Martha geralmente ficavam na casa dos meus pais quando estavam na cidade. O irmão Len passava várias horas todas as manhãs em oração.
e então aparecia para comer algo e conversar casualmente com quem estivesse ao redor. Eu sempre gostava das nossas conversas, tanto que eu e minha esposa, antes de nos casarmos em 78, literalmente sentamos aos seus pés no quarto dos meus pais e ele nos contou como continuarmos casados na perspectiva escritural. Eu acho que funcionou, porque ainda estamos casados depois de 32 anos. Eu raramente vejo um casal tão completo, com a companhia um do outro, mas que também estivesse tão bem quando estavam separados. Leonard geralmente dizia que ele comprometeria seus filhos aos campos missionários na África e em outros lugares, onde ele sempre quis ir, mas Deus o levou a ministrar aos pagãos na América. Ele compartilhou conosco que um rico benfeitor nos anos 50 prometeu que poderia tornar o seu ministério maior do que o de Billy Graham, uma oferta que ele recusou. Ele sempre evitava falar sobre dinheiro, simplesmente dizendo que as pessoas ricas eram úteis como veículos para realizar o trabalho de Deus, mas que era necessário ficar de olho nelas e nos ricos pregadores da TV. O dinheiro sempre traz o perigo de corromper as coisas. Esta foi uma pequena alfinetada para os meus pais e seus amigos ricos que apoiaram Leonard e Martha durante anos, assim como o trabalho missionário do seu filho. A lembrança dessas memórias queridas me faz perceber o quanto os Raven Hills significavam para mim e para nossa família. Eu continuarei a sentir saudades deles. Leonard Ravenhill, de fato, foi uma pessoa única. Kevin Turner, presidente, Impacto Mundial Estratégico, Bartlesville, Oklahoma. Inicialmente, eu achei que seria uma tarefa fácil falar do Sr. Ravenhill e seu impacto em minha vida, mas o esforço foi frustrado devido a uma absoluta incapacidade de encapsular em meras palavras o que foi transmitido pelo Espírito Santo por meio de Leonard à minha alma. Dentro de uma semana, após ir a Cristo, eu recebi uma fita cassete de Ravenhill pregando sobre o trono do julgamento de Cristo. Eu nunca havia escutado a palavra de Deus com tanta força e unção. Eu literalmente fiquei preso ao chão, chorando incontrolavelmente, enquanto eu vi o alto e sublime que habita na eternidade. Realmente, a eternidade foi carimbada em meus olhos. Eu devo confessar que não terminei a mensagem naquela noite, mas em algum momento da mensagem eu estava deitado no chão, cobrindo meus ouvidos porque sentia que minha alma iria explodir. A eternidade estava sendo despejada em um espaço limitado e eu não conseguia conter a força do Espírito que estava invadindo meu coração. Eu passei as próximas horas em absoluto repúdio a mim mesmo e em extremo louvor a Ele, que derramou sua afeição sobre mim. Eu não sei por quanto tempo estive no chão, mas durante aquele tempo olhei para o Cordeiro de Deus e vi o lixo que era a minha vida. No outro dia, eu perguntei ao amigo que me deu a fita com o sermão se ele sabia como eu poderia contatar Ravenhill. Como apenas a providência pode fazer, recebi o número do Sr. Ravenhill por meio de um outro amigo que fazia pequenas tarefas na casa dos Ravenhills. Sendo novo no mundo cristão, eu não havia sido doutrinado ainda sobre o fato que a maioria dos super-santos de hoje em dia são considerados intocáveis. Então, na minha ingenuidade, eu liguei para Leonard. O Sr. Ravenhill não só atendeu o telefone, mas imediatamente começou a despejar em minha vida, dedicando uma quantidade considerável de tempo para perguntar sobre a minha alma e para perguntar que livros eu havia lido. Eu expliquei que era um novo cristão. Sem pausar, ele pediu meu endereço postal. Pouco tempo depois, uma carta e 3 livros chegaram pelo correio. Sabendo que eu já tinha a Bíblia, ele pediu que eu lesse os livros que ele havia enviado junto com a palavra de Deus. Eu estava segurando um livro escrito em 1653 por um puritano chamado Isaac Ambrose, Look unto Jesus, que tem mais de 850 páginas sobre Hebreus 12, 1 e 2. Leonard disse em sua carta que eu levaria 80 dias para lê-lo e que eu seria levado para um vale, onde eu me desesperaria, mas com certeza seria erguido às alturas após completar aquele livro. Nos anos seguintes, Leonard e eu continuamos o relacionamento e de tempos em tempos eu o visitava pessoalmente. Apesar de todas as visitas a Leonard serem memoráveis, a primeira é a que mais se destaca. Um homem aparentemente frágil veio à porta e rapidamente me levou ao seu escritório. Minha reação
Ao conhecê-lo foi parecida como quando eu o escutei pela primeira vez em seu sermão. Eu passei a maior parte do tempo naquela reunião, deitado de cara no chão, chorando incontrolavelmente. Na linguagem mais simples e imaginável, ele falou com Deus sobre mim. Desde então, eu passei os últimos 20 anos servindo como missionário em zonas de guerra e em áreas onde os cristãos são ativamente perseguidos. Enquanto eu estava servindo no exterior, minha esposa, filha e eu fomos atacados por uma multidão. Foi assustador ver minha filha e esposa gritando e sendo tratadas de tal maneira. Após sobreviver ao ataque, voamos de volta à nossa casa da missão. Minha filha estava chorando, minha esposa estava chorando e eu estava simplesmente em choque. Só de pensar nas 50, 60 pessoas nos atacando e nos gritos da minha esposa e filha por ajuda me deixaram sem dormir. Mais cedo, na próxima manhã, minha esposa olhou para mim com lágrimas caindo de sua face e disse que estava na hora de mudar nossas passagens e levar nossa família a um lugar seguro. Foi um pedido válido do amor da minha vida e da mãe dos meus 3 filhos. Ela precisava de uma palavra do seu marido mais que qualquer outra coisa de Deus. Enquanto eu orava para consolar minha esposa, eu sabia que fugir não era a resposta. Mas como eu poderia pedir a ela que ficasse? E soando nos meus ouvidos como uma trombeta estavam os conselhos de um homem que dedicou seu tempo para orar por mim. Meça sua vida pelas perdas, não pelos ganhos, não pelo vinho bebido, mas pelo vinho servido aos outros, pois aquele que mais sofre é o que mais tem a dar. As palavras de Leonard foram palavras de verdade marcadas pelo Espírito Santo e que nos deram a coragem para arriscar e considerar a perda como ganho. Eu sou honrado de ter conhecido Leonard e de ter sido levado a Jesus por meio de sua vida. All Whitening Hill, Embaixadores para Cristo, Estados Unidos, Marietta, Geórgia. O justo perece e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Isaías 57, 1 e 2. Foi difícil para mim acreditar quando, enquanto estava na África do Sul, eu ouvi que o irmão Leonard Ravenhill havia ido se encontrar com o Senhor. Eu tentei imaginar como deve ter sido para ele quando ele entrou na glória e viu cara a cara aquele por quem seu coração bateu durante 72 anos. Como João Batista, Leonard era uma luz ardente e brilhante. Foi meu privilégio conhecer Leonard por mais de 20 anos e tê-lo como um parceiro de oração e mentor. Minha primeira exposição a ele foi quando 1.400 pregadores foram convidados para passar um final de semana com ele em um retiro no Texas. Incrivelmente, menos de 50 homens foram, mas que final de semana glorioso! Após uma de suas últimas sessões, meu coração estava queimando com o desejo de saber mais. Eu queria me aproximar deste carvão ardente e conhecer seu coração. Quando a reunião acabou, quando ele estava saindo pela porta, ele olhou por trás de seus ombros e nossos olhos se encontraram. Então ele disse: "Você gostaria de se juntar a mim e Marta para uma xícara de chá?" Quando eu sentei com este gracioso casal, nossos corações foram unidos. Naquele dia, Deus permitiu que estabelecêssemos um forte relacionamento que apenas ficaria mais forte nos próximos anos. Ele se tornou um pai na fé e no ministério para mim. Apenas o céu irá revelar a influência colossal que ele teve no reino de Deus por meio de seu desejo apaixonado de encorajar pregadores e impulsioná-los à arena do avivamento enviado por Deus. Foi muito benéfico pensar sobre o irmão Len e refletir sobre algumas das coisas dele que tornaram sua vida um canal tão abençoado pelo qual Deus pôde ter um impacto eterno em tantos daqueles para os quais ele ministrou. Na minha mente, várias coisas caracterizaram sua vida. Primeiro, ele tinha um grande medo de Deus que permeava tudo o que ele fazia e dizia. Ele temia tanto ao Senhor que não temia nenhum homem. Isto era claro em sua pregação. Ele não considerava o favor de um homem algo que devesse ser buscado. Ele estava sempre erguendo a igreja ao nível mais alto e para a pura beleza da santidade, quase como um porta-voz da paixão de Deus. Apesar disto, nem sempre ser feito gentilmente, ele sempre o fazia com sinceridade e um coração partido.
Apesar de muitos considerarem revigorante, muitos o odiavam por isso. Era difícil permanecer neutro quando você escutava o irmão Len pregar. Era o tipo de pregação que exige um veredito do coração dos ouvintes, como ele muitas vezes disse: os ouvidos dos homens coçam, mas eu não tenho comissão de Deus para coçá-los. Segundo, intensidade, imensidão e eternidade. Ravenhill geralmente dizia, para mim, que estas três coisas estavam em grande ausência na pregação do nosso tempo. Esta era a realidade para ele. Com fervor, Leonard pedia que a igreja vivesse na luz da imensidade do glorioso caráter de Deus. Muitas vezes, enquanto pregava, sua voz falhava com emoção e era óbvio que sua paixão, que estava fluindo do seu coração, nasceu dos ricos momentos que ele passou com o Senhor. É por isso que ele podia comunicar com tanta força o coração de Deus, nas mensagens que pregava. Terceiro, Ravenhill buscava aqueles que caminhavam com Deus e desejavam uma fraternidade com ele. Muitas vezes, ele falava do tempo que passou com homens como A.W. Tozer, Duncan Campbell, Rees Howells e muitos outros. Ele estava sempre querendo aprender com os gigantes e então permitir que a verdade fosse derramada por meio da sua vida naqueles que estavam famintos por Deus. Ele queria ser uma companhia para aqueles que temiam a Deus. Ele muitas vezes dizia que uma de suas coisas preferidas era tomar chá com um grupo de corações famintos e então passar uma noite em oração verdadeira juntos, esperando pelo Senhor e suplicando a Ele. A oração era realmente vital para o irmão Len. Quarto, o irmão Leonard tinha uma elevada ideia de quem é Deus e entendia muito dos ministérios de andar pela fé e confiava no Senhor todos os dias pela sua provisão. Ele sabia como caminhar todos os dias buscando ao Senhor em suas necessidades diárias. Eu o via levar livros na mala do seu carro quando ia às reuniões. Nestes dias, seus livros não eram encadernados de maneira sofisticada, mas as pessoas os queriam e compravam. Os lucros eram destinados para apoiar missões e aqueles na sua família que estavam no campo. Ele confiava em Deus e o Senhor provia. Quinto, ele realmente via a Deus como santo. Esta visão celestial ardia profundamente em sua retina espiritual e afetava a forma como ele via tudo. Quando você estava com ele, ele parecia demonstrar esta sensação de dignidade e majestade que flui do trono e que deveria preencher a vida de todo filho do rei. Ele parecia estar indelevelmente marcado com uma sensação de majestade, mistério e poder de Deus. Finalmente, o irmão Len tinha muita coragem espiritual. Eu o vi confrontar problemas que a maioria das pessoas tinha medo de confrontar. Ele não estava tentando impressionar as pessoas que o escutavam. As pessoas que o escutavam, eu sempre estava ciente de que ele pregava e falava com a consciência de que só devia satisfações a um. Como ele amava a vida de Elias e exortar as pessoas de Deus para prestarem atenção à palavra que Deus deu a Elias para se esconder. Ravenhill tinha um dom que fazia as pessoas quererem sair de fininho da reunião e entrar em seus armários de oração. Enquanto ele pregava sobre a necessidade de fazer a vontade de Deus, ele sempre fazia isto com a exortação reverente de caminhar de acordo com a maneira de Deus. Eu também estava ciente da humanidade do irmão Len. Talvez muitas pessoas não saibam muito sobre o seu lado terno e a parte dele que era muito gentil, mas eu louvo a Deus por me deixar vê-la. Apesar de muitas vezes parecer muito duro no púlpito, eu o vi chorar com uma doce compaixão por aqueles que estavam no erro. Todas as coisas que o sobrecarregavam e o incomodavam pareciam deixá-lo de joelhos perante Deus em oração. Ele sentia profundamente esta completa dependência pelo Senhor. Ele amava a igreja do nosso Senhor e sentia o peso dela dia e noite. Isso também o deixava de joelhos e acordado por horas à noite. Ravenhill tinha uma habilidade excepcional de captar os eventos do dia e parecia poder destilar e discernir o que estava acontecendo com a perspectiva de Deus. Eu amava receber suas cartas, que pareciam uma fenda de luz brilhando na escuridão.
do que estava acontecendo nas notícias. Suas cartas sempre eram tão penetrantes e eu acho que este é o único motivo pelo qual a maioria das pessoas guardaram suas cartas. Elas muitas vezes eram escritas de madrugada e cheias de urgência e fardo. Quando você as lê, você sempre se sente exortado e encorajado. Eu não tenho as palavras adequadas para transmitir o sentimento de gratidão que eu sinto por Deus por me permitir ter o privilégio de conhecer e conviver com o irmão Ravenhill. Ele parecia sempre ter uma euforia por respirar o raro ar ao redor do trono de Deus. Ele foi um amigo maravilhoso para mim e um autêntico mentor como um homem de Deus e um pregador ungido. Eu amei este querido irmão. Um dia raramente passa que eu não lembre de algo que ele disse para mim ou alguma lição que ele pregou. Muitos de nós devem tanto a ele pela forma como Deus o utilizou para nos encorajar em nossa caminhada diária e no nosso chamado. Um dia ele disse que orou por mim todos os dias por 15 anos. Quem pode entender isso? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Maravilhosa graça. Fred Wolf, pastor Fraternidade, Lucas 4:18, Mobile, Alabama. Em 1978, eu tive na casa de Leonard Ravenhill por um dia, então o convidei para pregar no próximo ano por 2 semanas inteiras em nossa igreja, a Batista de Cottage Hill, em Mobile, Alabama. Quando eu lhe pedi para ir, sua resposta foi que ele o faria se eu concordasse em dedicar meia-noite de oração nas reuniões. Como uma igreja, nós havíamos passado nossas sextas-feiras à noite em oração durante o ano anterior, então rapidamente aceitamos seu pedido. Ele veio para pregar durante as 2 primeiras semanas de janeiro de 79. Durante as 2 semanas, Leonard pregou por mais de 1 hora cada noite. Isto teve um impacto poderoso em nossa igreja, nossa cidade e até além. Nossa igreja certamente nunca mais foi a mesma após Ravenhill. Eu tenho certeza de que apenas a eternidade revelará tudo o que Deus fez em Mobile durante aqueles dias, 30 anos atrás. Durante aqueles dias que mudaram nossas vidas, Leonard foi muito cuidadoso ao ministrar sobre minha autoridade e com minha aprovação. Quando oramos juntos durante aqueles dias, ficou óbvio que a oração era o coração de sua vida e ministério. Eu descobri que Leonard era um poderoso homem de Deus, mas também um homem muito humilde. Ele era ousado como um leão, mas humilde como um cordeiro. Ravi Zacharias, apologista cristão, Atlanta, Georgia. Eu era um jovem estudante na faculdade bíblica e estava sentindo a necessidade de ter um mentor que pudesse me ajudar e me mostrar se a direção que eu estava seguindo era certa ou errada. Havia livros disponíveis para mim e quando eu permaneci como um explorador habitual, eu podia fazer isto livremente na biblioteca da faculdade. Eu lembro claramente da tarde entre as aulas quando eu me deparei com um escritor que se tornaria um oportuno mentor. O reavivalista inglês Leonard Ravenhill. Me inspirou profundamente pelo livro, porque tarda o pleno avivamento. Eu comecei a lê-lo na biblioteca e seu estilo voraz e declarações poderosas chamaram minha atenção. Então, eu simplesmente não consegui soltar o livro. Eu mal podia esperar que as aulas terminassem para poder correr de volta para Ravenhill e ler mais 10 ou 15 páginas antes da próxima aula começar. Você pode falar muito sobre Deus. Ravenhill escreveu em essência e você pode saber muito sobre Deus. Ainda assim, você pode saber muito pouco sobre Deus em seu relacionamento com Ele. Eu não queria que aquilo acontecesse comigo. Lembro-me de um parágrafo que ele compartilhou sobre oração, citando São Crisóstomo. A potência da oração subjugou a força do fogo. Ela reprimiu a ira dos leões, calou a anarquia, extinguiu guerras, pacificou os elementos, expulsou demônios, quebrou as correntes da morte, expandiu os portões do céu, abrandou doenças, repeliu fraudes, resgatou cidades da destruição, manteve o sol em seu curso e prendeu o progresso do relâmpago. A oração é uma panóplia autossuficiente, um tesouro intacto, uma mina que nunca se esgota, um céu desobstruído pelas nuvens, um céu sem tormentas. Ela é a raiz, a fonte, a mãe de todas as bênçãos. Então ele citou E.M. Bounds.
Nenhuma erudição, nenhuma pureza de dicção, nenhuma amplitude de perspectiva mental, nenhuma flor de eloquência e nenhuma graça de pessoa pode expiar a falta de fogo. A oração acende o fogo. A chama dá à oração acesso assim como asas, aceitamento assim como energia. Não há incenso sem fogo, nem oração sem chama. Os textos de Ravenhill, mais que qualquer outra influência durante meus anos na faculdade bíblica, moldaram meu pensamento sobre a oração, pregação e a importância de me aproximar de Deus. Quando mencionei os livros de Ravenhill a um amigo, ele disse casualmente: "Ah, sim, Leonard Ravenhill, ele pregou na minha igreja em London, Ontário." "Sério?" "Claro, ele pregou 6 ou 7 vezes, minha igreja tem seus sermões gravados." Eu mal podia acreditar na minha sorte. "Você poderia conseguir essas fitas para mim?" Ele conseguiu, e quanto mais eu escutava, mais profundamente eu era movido para querer ser o tipo de homem que o Ravenhill descrevia. Um que era necessário na Igreja de Cristo para a igreja ser o que Deus queria que fosse. Eu escutei essas mensagens todas as noites em meu quarto, fazendo com que minha mãe dissesse: "Você não se cansa da voz deste homem?" E então, vários anos atrás, eu estava palestrando na Universidade de LeTourneau, em Longeville, Texas. Enquanto estava na plataforma, alguém disse que Leonard Ravenhill estava na plateia. Eu fiquei nervoso a partir daquele momento, sabendo que ele estava escutando minha mensagem. Após a reunião, um homem veio até mim, abrindo caminho entre os benfeitores na frente. "Há um senhor em uma cadeira de rodas que gostaria de apertar sua mão." Ele disse: "Você poderia vir aqui atrás por um momento?" Eu o segui até o fundo, onde o homem na cadeira estendeu sua mão para mim. "É muito bom conhecê-lo, meu irmão," ele disse. "Meu nome é Leonard Ravenhill." Eu quase caí de joelhos. Agora tive a oportunidade de dizer a este homem o que seu ministério significou para mim. Ele ficou bastante emocionado e me convidou para sua casa em Lindale no próximo dia. Que dia incrível! Sua graciosa esposa Marta serviu-me chá e biscoitos ingleses, e Len e eu visitamos e oramos durante o dia. Ele me perguntou: "Que livro mais influenciaram você?" Minha resposta honesta foi: "O livro que mais me influenciou foi o seu, porque tarda o pleno avivamento." E esta influência continua comigo até hoje. Vailard e Lorna Zupke, Randalia Iowa. Leonard realmente sentia Deus em sua vida. A realidade de Deus era muito real nas vidas de Leonard e Marta. Era tão evidente, preciosa e real. Havia uma humildade em suas vidas, apesar de vermos a grandeza espiritual que eles tinham, e havia uma aceitação verdadeira para nós em seus corações. Havia um calor neles que era real. Ele sempre nos escrevia dizendo que estava orando por nós e que tinha a foto da nossa família em seu quadro de avisos. Tínhamos a impressão de que Deus especialmente nos colocou em seus corações para que orassem por nós. Leonard tinha um grande respeito pela palavra de Deus. Ele sentia profundamente durante o serviço de pregação que os homens deveriam honrá-la e honrar a Deus. Isso deixou uma grande impressão em nós. Ele levava a pregação muito a sério, principalmente em serviços onde a mensagem já havia começado. Ele não gostava que as pessoas chegassem atrasadas ao serviço. Em um serviço em Fayette, Iowa, um casal chegou atrasado 3 noites seguidas. Após a 3ª vez, Len parou de pregar e disse: "Ajudantes, por favor, sentem quem chegar atrasado no fundo. Os melhores livros que temos na nossa biblioteca em casa são os que Leonard nos enviou. Livros como The Hidden Life of Prayer, de McIntyre, e Invasion of Wales by the Spirit, de James Stewart. Parece-me que sua pregação era muito rígida. Ele pregava desta forma com qualquer grupo, principalmente contra seus pecados e fraquezas. Como Tozer disse, Leonard Ravenhill pode ser exigente com os outros porque ele é exigente consigo mesmo." O ministério de Leonard traz à mente o que Isaías, o profeta, disse: "Grite alto, não se contenha, levante a voz, como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados." Foi isto o que ele fez. Podemos dizer dele o que foi dito de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Leonard Ravenhill. Ele vivia na luz da eternidade.